galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. Thorn. Estava escrito Thorn Mobile Field Systems com letras pretas numa porta sanfonada de garagem no fim do parque industrial. À esquerda havia uma porta comum. Arby tocou a campainha na pequena caixa com grade. Uma voz irritada disse: "Vá embora!" "Somos nós, Dr. Thorn. Arby e Kelly." "Oh, está bem." Um estalo, a fechadura foi aberta e eles entraram no grande galpão aberto. Homens trabalhavam na modificação de vários veículos. O ar cheirava a acetileno, óleo de motor e tinta fresca. Logo à frente, Kelly viu um Ford Explorer verde escuro com uma abertura na capota. Dois assistentes no alto de escadas instalavam uma célula de luz solar na parte aberta do capô do carro. O capô estava aberto e os homens substituíam o motor V6 por outro menor que parecia uma caixa de sapatos revestida de liga de alumínio. Outros assistentes levavam o retângulo largo e plano do conversor Hughes para ser montado sobre o motor. À direita, Kelly viu dois trailers RV nos quais a equipe de Thorn trabalhava há 2 semanas. Não eram iguais aos trailers comuns que as pessoas usam nas férias. Um era enorme e estreito, quase do tamanho de um ônibus, equipado com sala e quartos para 4 pessoas, além de todo tipo de equipamento científico. Era o Challenger com propriedade especial. Quando estacionado, as paredes podiam ser afastadas para fora, aumentando o espaço interno. O Challenger podia puxar um trailer menor, ao qual era ligado por uma passagem em forma de sanfona. Esse segundo RV continha equipamento de laboratório e instrumentos de alta tecnologia que Kelly não sabia ao certo para que serviam. Naquele momento, o segundo trailer estava quase escondido pelas fagulhas longas do soldador elétrico. Apesar de toda essa atividade, o trailer parecia quase terminado. Mas ela podia ver homens trabalhando dentro dele e todos os bancos e poltronas estavam no chão da oficina. Thorn, de pé no centro do galpão, gritava com o soldador no teto do trailer. Vamos! Precisamos terminar hoje, Ed! Vamos com isso!" Voltou-se e gritou outra vez. Não! Veja o desenho do projeto! Henry, você não pode encaixar esse reforço lateralmente! Tem de ficar atravessado para dar mais força! Consulte o projeto! O Dr. Thorn era um homem grisalho e forte de 55 anos. A não ser pelos óculos de aros de metal, parecia um boxeador aposentado. Kelly mal podia imaginar Thorn como um professor universitário. Era um homem enorme, sempre em movimento. "Que droga, Henry! Henry, está me ouvindo?" Thorn praguejou outra vez e balançou os punhos fechados. Voltou-se para os meninos. "Esses caras", disse ele, "estão aqui supostamente para me ajudar." Um estalo seco como de um relâmpago soou no Explorer. Os 2 homens encostados no capô saltaram para o lado. Uma nuvem de fumaça subiu para o teto. "O que eu disse?" gritou Thorn. "Liguem o fio terra! Liguem o fio terra antes de fazer qualquer coisa! Temos altas voltagens aqui, caras! Se vocês não tiverem cuidado, vão ser fritos!" Olhou outra vez para os meninos e balançou a cabeça. Eles simplesmente não entendem. Esse DUI é uma defesa e tanto. DUI? Defesa Ursina Interna. Foi o nome que Levine inventou. O que ele considera uma boa piada, disse Thorn. "Na verdade, eu inventei esse sistema há alguns anos para os guardas florestais do Parque Yellowstone, onde os ursos costumam arrombar os trailers. Um choque e tanto. Desanima qualquer urso, por maior que seja. Mas esse tipo de voltagem pode mandar esses homens para o ar. E depois, sou processado e obrigado a pagar uma indenização pela estupidez deles." Balançou a cabeça. "Então, onde está Levine?" "Nós não sabemos", disse Arby. "Como não sabem? Ele não deu aula hoje?" "Não, ele não apareceu." Thorn praguejou outra vez. "Bem, preciso dele hoje para as revisões finais antes do teste de campo. Ele devia voltar hoje." "Voltar de onde?" perguntou Kelly. De uma das suas pesquisas de campo", disse Thorn.
Estava muito entusiasmado. Eu preparei o equipamento e emprestei minha mais nova mochila. Tudo do que ele pode precisar não pesa mais de 25 quilos. Ele gostou. Partiu na segunda-feira, 4 dias. Para onde? Como vou saber? Ele não me disse e eu desisti de perguntar. Vocês sabem que eles são todos iguais. Todo cientista que conheço é misterioso, mas não se pode culpá-los por isso. Eles têm medo de ser roubados ou processados. O mundo moderno. No ano passado, preparei o equipamento para uma expedição no Amazonas toda à prova d'água, o que é necessário na floresta tropical. Aparelhos eletrônicos molhados não funcionam. E o cientista-chefe da expedição foi acusado de apropriação indébita de fundos, por fazer todo o equipamento à prova d'água. Um burocrata universitário disse que era uma despesa desnecessária. É como estou dizendo, é loucura, loucura. Henry, será que não ouve nada do que eu digo? Põe esse reforço atravessado! Thorne atravessou o galpão agitando os braços. Os meninos foram atrás. Mas agora olhem para isto, disse Thorne. Há meses estamos modificando os veículos de campo para ele e finalmente terminamos. Ele quer que sejam leves. Eu os fiz leves. Ele quer que sejam resistentes. Leves e resistentes, por que não? É simplesmente impossível o que ele quer. Mas com bastante titânio e um composto de carbono, estamos fazendo o que ele quer. Ele quer sem nada à base de petróleo e sem radiador. E fizemos isso também. Assim, finalmente ele tem o que queria. Um laboratório enorme e extremamente portátil para funcionar onde não existe gasolina nem eletricidade. E agora que está pronto... Não acredito. Ele não apareceu mesmo para dar a aula? Não, disse Kelly. Então Levin desapareceu. Que maravilha! Perfeito! E os testes de campo? Íamos testar os veículos durante uma semana para deixar tudo no ponto certo. Eu sei, disse Kelly. Conseguimos permissão dos nossos pais e tudo mais. E agora ele não está aqui. Thorne estava furioso. Acho que eu devia esperar isso. Esses garotos ricos só fazem o que querem. Um cara como Levin faz com que a palavra mimado pareça um palavrão. Uma grande gaiola de metal despencou do teto, aterrissando perto deles. Thorne saltou para o lado. Ed! Que droga! Será que não pode ter cuidado? Desculpe, doutor! Disse Edgar no alto da gaiola. Mas queremos ter certeza de que a armação não vai deformar a 1200 PSI. Temos de testar tudo. Tudo bem, Ed, mas não faça os testes quando estamos debaixo deles. Thorne se inclinou para examinar a gaiola circular feita com barras de liga de titânio com 2 centímetros de espessura. Verificou que não fora variada pela queda. E era leve. Thorne a ergueu com uma das mãos. Tinha cerca de 1,80 m de altura e 1,20 m de diâmetro. Parecia uma enorme gaiola de passarinho com uma porta de dobradiças e uma fechadura pesada. Para que serve isso? Perguntou Arby. Na verdade, disse Thorne, isso faz parte daquilo. Apontou para o outro lado do galpão, onde um homem montava longarinas de alumínio numa estrutura telescópica. Uma plataforma de observação para ser montada no campo. Os andaimes, quando montados, formam uma estrutura rígida a uns 5 metros de altura, com um pequeno abrigo na parte superior, também telescópico. Um posto de observação para observar o quê? Quis saber Arby. Ele não disse para vocês? Perguntou Thorne. Não, respondeu Kelly. Não, disse Arby. Bem, também não me disse. Thorne balançou a cabeça. Tudo o que sei é que ele quer tudo extremamente resistente. Leve e resistente. Leve e resistente. Impossível. Ele suspirou. Deus me livre dos acadêmicos. Pensei que você fosse um acadêmico, observou Kelly. Ex-acadêmico. Thorne explicou secamente. Agora eu faço coisas, não fico só falando. Todos os conhecidos de Thorne concordavam em dizer que a aposentadoria marcara o início do período mais feliz da vida dele. Como professor de engenharia aplicada e especialista em materiais exóticos, ele sempre demonstrou sua orientação prática e seu amor pelos alunos. Seu curso mais famoso na Stanford,
Engenharia Estrutural 101A era conhecido entre os alunos como os problemas de Thorne, porque Thorne estava sempre incentivando a classe a resolver os problemas de engenharia aplicada criados por ele. Alguns desses problemas pertenciam ao folclore dos alunos. Havia, por exemplo, o desastre do papel higiênico. Thorne pediu aos alunos que atirassem uma caixa de papelão cheia de ovos do alto da Torre Hoover sem quebrar os ovos. A única coisa que podiam usar para amortecer a queda seriam os tubos de papelão dos rolos de papel higiênico. A praça ficou cheia de ovos quebrados. Em outro ano, Thorne pediu aos alunos que construíssem uma cadeira que suportasse o peso de um homem de 100 quilos, usando apenas cotonetes e linha. Outra vez ele pendurou no teto a folha com os gabaritos do exame final e convidou os alunos a apanhá-la usando apenas os instrumentos que pudessem fazer com uma caixa de sapatos de papelão contendo meio quilo de balas e alguns palitos. Quando não estava dando aula, Thorne frequentemente depunha nos tribunais como especialista em processos legais que envolviam materiais de engenharia. Ele se especializou em explosões, acidentes de avião, desmoronamentos de prédios e outros desastres. Essas incursões no mundo real abriram seus olhos para o fato de que os cientistas deviam adquirir os mais variados conhecimentos. Costumava dizer: como podem desenhar plantas se não conhecem história e psicologia? Não podem, porque suas fórmulas matemáticas podem ser perfeitas, mas as pessoas vão usá-las de modo errado. E quando isso acontece, significa que vocês erraram. Ele enriquecia suas aulas com citações de Platão, Shaka Zulu, Emerson e Shen Tse. Porém, como professor popular entre os alunos e que defendia a tese do ensino generalista, Thorne percebeu que estava remando contra a maré. O mundo acadêmico marchava para uma especialização cada vez mais extrema, com terminologias cada vez mais densas e limitadas. Nesse ambiente, ser querido pelos alunos era uma leviandade. O interesse pelos problemas do mundo real era prova de pobreza intelectual e indiferença lamentável para com a teoria. Porém, no fim foi sua admiração por Shen Tse que o fez deixar a universidade. Numa reunião do departamento, um dos seus colegas levantou-se e disse que um chinês mítico e cretino significa tudo para a engenharia. Um mês depois, Thorne resolveu se aposentar antes do tempo e logo depois fundou sua empresa. Aquele trabalho era uma fonte de prazer real para ele, mas sentia falta do contato com os estudantes. Por isso, gostou dos dois jovens assistentes de Levin. Os meninos eram inteligentes, cheios de entusiasmo e jovens demais para que a escola tivesse destruído toda a sua vontade de aprender. Podiam ainda usar os cérebros, o que, na opinião de Thorne, era um sinal certo de que não haviam concluído a educação formal. Jerry! Berrou Thorne para um dos soldadores no RV. Equilibre os reforços dos dois lados! Lembre-se dos testes de impacto! Apontou para um monitor de vídeo no chão que mostrava a imagem de computador do RV batendo numa barreira. Primeiro batia de frente, depois de lado, então girava e batia outra vez. Em todas as vezes, o veículo sofria apenas pequenas avarias. O programa de computador fora feito pelos fabricantes de automóveis e depois descartado. Thorne o comprou e modificou. É claro que os fabricantes de automóveis o rejeitaram. É uma boa ideia. Eles não querem nenhuma boa ideia saindo de uma grande empresa. Pode levar a um bom produto. Suspirou. Usando este computador, já provocamos milhares de batidas com esses veículos. Desenhando, batendo, modificando, batendo outra vez. Não teorias, apenas os testes reais. É assim que deve ser. O desprezo de Thorne pela teoria era lendário. Para ele, a teoria não passava de um substituto da experiência criado por alguém que não sabia de que estava falando. E agora escute, Jerry! Jerry! Por que fazer todas essas simulações se vocês não seguem o projeto? Será que todo mundo aqui perdeu o cérebro? Desculpe, doutor. Não se desculpe. Faça a coisa certa. Bem, de qualquer modo, já temos reforço demais. É mesmo? Foi o que você decidiu? Você agora é o desenhista do projeto? Apenas siga os planos! Caminhando ao lado de Thorne, Arby disse: Estou preocupado com o Dr. Levin. Está mesmo? Pois eu não estou. Mas ele sempre foi confiável e muito organizado. Isso é verdade, concordou Thorne.
Também é completamente impulsivo e faz o que lhe dá na cabeça. Talvez, disse Arby, mas não acredito que tenha desaparecido sem um bom motivo. Acho que pode estar em apuros. Na semana passada, ele nos levou à Universidade de Berkeley para visitar o professor Malcolm, que tinha um mapa-mundi no escritório que mostrava... Malcolm! Bufou Thorne. Por favor, essa não. Aqueles dois são iguaizinhos. Cada um com menos espírito prático do que o outro. Mas acho bom eu tentar falar com Levina agora. Deu meia volta e caminhou para o escritório. Arby perguntou. Vai usar o satifone? Thorne parou de andar. O quê? O telefone satélite, disse Arby. O Dr. Levine não levou um com ele? Como podia? Você sabia que o menor telefone satélite é do tamanho de uma mala? Eu sei, mas não precisa ser, disse Arby. Você poderia ter feito um muito pequeno. Eu poderia? Como? Thorne parecia estar se divertindo. Era impossível não gostar daquele menino. Com aquela placa de computador VLSI que nós fomos buscar, disse Arby. Aquela triangular. Tinha 2 conjuntos de chips Motorola BSN23 exclusivos da tecnologia criada pela CIA, porque permitem uma... Ei! Thorne interrompeu. Onde você aprendeu tudo isso? Já avisei que não deve piratear sistemas. Não se preocupe, eu tomo cuidado, disse Arby. Mas é verdade o que eu disse sobre a placa de computador, não é? Pode ser usada para fazer um satifone de meio quilo. Então, você fez? Thorne olhou para ele por um longo tempo. Talvez, disse finalmente. E daí? Arby disse com um largo sorriso. Legal! O pequeno escritório de Thorne ficava num canto do galpão. As paredes internas eram cheias de plantas e esquemas de projetos, formulários de pedidos em pranchetas e recortes com desenhos de computador em 3 dimensões. Sobre a mesa espalhavam-se componentes eletrônicos, catálogos de equipamentos e pilhas de fax. Thorne procurou no meio de tudo aquilo e finalmente encontrou um pequeno telefone cinzento. Aqui estamos. Ergueu o aparelho mostrando-o para Arby. Muito bom, não é? Eu mesmo projetei. Parece um telefone celular, disse Kelly. Sim, mas não é. O telefone celular usa uma estação fixa. O telefone satélite conecta-se diretamente com os satélites de comunicação no espaço. Com um destes podemos falar com qualquer lugar do mundo. Digitou os números rapidamente. Antes eles precisavam de uma parabólica de 1 metro, depois de uma de 30 centímetros. Agora não precisam de antena nenhuma, só do monofone. Nada mal, se posso dizer assim. Vamos ver se ele responde. Apertou o botão do bocal. Ouviram o chamado no meio da estática. Conhecendo Richard, disse Thorne. Provavelmente ele perdeu o avião ou esqueceu que precisava estar de volta hoje para os testes finais. E nosso trabalho está terminado. Chegamos aos reforços e aos bancos internos, e isso quer dizer que terminamos. Ele vai nos atrasar. É uma falta de consideração. O telefone começou a tocar com bips contínuos. Se não conseguir falar com ele, ligo para Sarah Harding. Sarah Harding? Perguntou Kelly, erguendo os olhos para ele. Quem é Sarah Harding? Perguntou Arby. Apenas a mais famosa especialista do mundo em comportamento animal, Arby, disse Kelly. Sarah Harding era um dos ídolos de Kelly. Tinha lido tudo o que existia sobre ela. Sarah Harding começou como uma bolsista pobre na Universidade de Chicago. Mas agora, com 33 anos, era professora assistente em Princeton. Era bonita e independente, uma rebelde que seguiu o próprio caminho. Escolheu a vida de cientista de campo e morava sozinha na África, onde estudava leões e hienas. E era famosa. Certa vez, quando seu Land Rover enguiçou, ela andou 30 quilômetros na savana sozinha, defendendo-se dos leões com pedras. Nas fotos, Sarah sempre aparecia de short e camisa caqui, com binóculos pendurados no pescoço ao lado do Land Rover. Com o cabelo escuro e curto e o corpo forte e musculoso, parecia sólida e charmosa ao mesmo tempo. Pelo menos era assim que Kelly a via quando estudava as fotos atentamente, notando cada detalhe. Nunca ouvi falar nela, disse Arby.
Tem passado muito tempo com os computadores, Arby? Não, ele respondeu. Kelly o viu curvar os ombros para frente como para se esconder, como fazia sempre que era criticado. Ele resmungou. Especialista em comportamento animal? Isso mesmo, disse Thorne. Sei que Levine falou com ela várias vezes nas últimas semanas. Ela o está ajudando com todo esse equipamento para quando for levado para o campo. Ou aconselhando, ou coisa parecida. Ou talvez a conexão seja com Malcolm. Afinal, ela teve um caso com Malcolm. Eu não acredito, disse Kelly. Talvez ele estivesse apaixonado por ela. Thorne olhou para Kelly. Você a conhece? Não, mas sei tudo sobre ela. Sei. Thorne não disse mais nada. Via os sinais da adoração por um herói e aprovava. Não havia nada de mal em admirar Sarah Harding. Afinal, uma menina podia idolatrar um atleta ou uma estrela do rock. Na verdade, era saudável para uma criança admirar alguém que realmente tentava contribuir para o avanço da ciência. O telefone continuou a tocar, sem resposta. Bem, sabemos que o equipamento de Levine está em ordem, disse Thorne, porque a ligação está sendo feita. Pelo menos disso nós sabemos. Não pode localizar? Perguntou Arby. Infelizmente não. E se continuarmos, podemos acabar com a bateria de campo. O que significa? Um estalo e ouviram uma voz de homem extremamente clara e distinta. Levine. Tudo bem. Ótimo. Ele está lá. Disse Thorne. Apertou o botão no aparelho. Richard, é Thorne. Ouviram o zumbido da estática. Depois uma tosse e uma voz rouca disse. Alô? Alô? Levine falando. Thorne apertou outro botão. Richard, é Thorne. Está me ouvindo? Alô? Alô? Disse Levine. Thorne suspirou. Richard, você tem de apertar o botão T para transmitir. Câmbio. Alô? Outra tosse profunda e áspera. Aqui é Levine. Alô? Thorne balançou a cabeça irritado. Estou vendo que ele não sabe manejar o aparelho. Droga! Eu expliquei tudo tão bem e claro que ele não estava prestando atenção. Os gênios nunca prestam atenção. Pensam que sabem tudo. Essas coisas não são brinquedos de criança. Apertou o botão para transmitir. Richard, escute. Deve apertar o F para... Aqui fala Levine. Alô? Levine. Por favor, preciso de ajuda. Algo como um gemido surdo. Se pode me ouvir, mande ajuda. Escute, estou na ilha. Consegui chegar bem até aqui, mas... Um estalo, um assobio. Oh, disse Thorne. O que é? Perguntou Arby, inclinando-se para a frente. Nós o estamos perdendo. Por quê? Bateria, disse Thorne. Está acabando rapidamente. Droga! Richard, onde você está? Ouviram a voz de Levine. Já morto. Situação ficou, agora, muito séria. Não sei. Pode me ouvir, mas se você... Mande ajuda. Richard, diga onde você está. O telefone zumbiu. A transmissão ficava cada vez pior. Ouviram Levine dizer. Me cercaram e... Perigosos. Sinto o cheiro deles especialmente... Noite. De que ele está falando? Perguntou Arby. Para... Ferimento. Não posso. Muito tempo. Por favor. E então ouviram o zumbido final desaparecendo aos poucos. De repente o telefone ficou mudo. Thorne desligou o aparelho e o alto-falante de mesa. Os dois meninos estavam pálidos. Temos de encontrá-lo, disse Thorne. Imediatamente.